Abra a palavra de Deus comigo em Lucas capítulo 23, versículo 39 até o versículo 43. Nós estamos subordinados ao tema diante da cruz. Nos diz assim: a santa, inerrante, infalível e inspirada palavra de Deus, como diz o nosso pastor. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este homem nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós clamamos pelo Teu Espírito, que nos ilumine, que nos dê, ó Pai, condições de compreender a Tua palavra com profundidade, ó Deus, e retirarmos lições maravilhosas para as nossas vidas, as quais trarão transformação. Ilumina-nos, ó Pai, nós estamos na dependência do Senhor. É no nome do Senhor mesmo e pelos méritos do Senhor que nós oramos. Amém. Meus amados, o plano eterno, que adentrou as portas da realidade, da nossa realidade, tem o seu ápice na cruz. Nós lemos na condução deste culto, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18, 19, e eu acrescento o versículo 20, onde a palavra de Deus diz que o sangue de Cristo Jesus foi derramado desde a eternidade. Este sacrifício já estava no plano eterno de Deus, e adentrou as portas da realidade, tendo todo o seu ápice na cruz do Calvário. Todos os ritos, tudo aquilo que foi escrito para este grande momento. Tudo aquilo que os teólogos vão chamar de drama das Escrituras, tem o seu clímax na cruz. Tudo tem a sua completude na cruz. Todas as coisas que foram escritas no Antigo Testamento eram sombras que apontavam para este momento. A cruz de Cristo é o elemento central da história. Cristo Jesus, sem dúvida alguma, é o personagem mais categórico de toda a história. Kevin Van Hooser, citando Muff em seu livro, em um de seus livros, ele diz o seguinte: que a cruz é o clímax do drama judicial em que Deus julga a infidelidade humana, a aliança, e manifesta a sua própria fidelidade à aliança, seu amor e sua justiça. Jesus é o ator principal que assume os papéis de Deus e de homem, o vencedor e o vencido. Jesus é ambos. Ele é o drama dos evangelhos que surge para julgar e também ser julgado. Esse teólogo diz que a cruz é o elemento principal da história, e o personagem principal de todo esse drama é o Senhor Jesus Cristo, que assume uma postura dupla, em que Ele é aquele que é vencido, mas vence na cruz. Ele é aquele que julga, mas também é julgado. É neste momento, meus queridos, que a cabeça da serpente é esmagada. Aquilo que estava lá em Gênesis se cumpre na cruz. É aqui que a ira de Deus é plenamente satisfeita. É aqui, na cruz, em que a ira de Deus é plenamente aplacada. É na cruz que há esperança daqueles que não tinham mais esperança.
daqueles que não sabiam mais o que fazer por causa dos seus pecados, é recobrada. A cruz é o elemento central da nossa história. A cruz deve ser o elemento central da sua história. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós precisamos de fato refletir, assim como as pessoas dizem nos livros de história, como era a minha vida antes e depois de Cristo. Como está a minha vida depois do Senhor Jesus? Ao longo da história, meus queridos, aqueles que estiveram diante da cruz, diante da mensagem da cruz, que nós amamos e proclamamos, reagiram de modos diferentes. Alguns desdenharam dessa mensagem. Alguns olharam para aquele que estava pendurado no madeiro e, como diz a palavra de Deus, zombavam. Não davam qualquer importância para aquilo que estava acontecendo ali. Alguns até mesmo debocharam. E esse deboche se estende por toda a história. Nós sabemos o que uma escola de samba em São Paulo, se não me engano, fez em um dos seus desfiles, que parou o Brasil evangélico. Nós sabemos que foi colocado um homem vestido, caracterizado de Jesus Cristo, e Satanás vencendo o Senhor Jesus Cristo ali, segundo a perspectiva deles. Nós sabemos que não foi Satanás que matou o Senhor Jesus Cristo na cruz. O que levou o Senhor Jesus Cristo para a cruz foi a vontade de Deus Pai, a qual ele assimilou voluntariamente, e foi ali para poder pagar pelos nossos pecados, e foi para a cruz, para poder colocar nele mesmo toda a ira santa, justa do Senhor Jesus. Algumas pessoas debocham deste sacrifício até hoje, algumas pessoas ignoram este sacrifício, se mantêm indiferentes a este sacrifício, mas louvado seja Deus, e a ceia do Senhor mostra isso para nós. Algumas pessoas encontraram na cruz a sua esperança, a sua paz e a sua salvação, e também a satisfação de suas vidas. Franklin Ferreira fez uma pesquisa alguns anos atrás, pastor Franklin Ferreira, que mostrou que a cruz deixou de ser o elemento central da fé cristã. A cruz deixou de ser o elemento da fé cristã, e nós nos perguntamos, qual é então o elemento da fé cristã hoje? Se as pessoas reconhecem mais o símbolo do McDonald's, de empresas automobilísticas, e não reconhecem mais a cruz como elemento central da fé, o que então faz com que o elemento da nossa fé seja visível às pessoas? A cruz, meus amados, é de fato onde nós encontramos a nossa esperança, a paz, a salvação e a satisfação de nossa vida. Nós cantamos, sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos, ou até morrer, eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A cruz deve ser o elemento de nossa vida, sim, o sacrifício da cruz. Qual será, nessa noite, meu querido amigo, a sua reação diante da mensagem da cruz? O que você fará com a mensagem da cruz, que em todos os cânticos, em todas as orações, em todos os atos deste culto, mostraram a cruz para você? Os cânticos exaltaram a cruz de Cristo, mostraram um Cristo sim que foi vencido, mas que venceu, um Cristo sim que foi julgado e voltará para julgar. Nós precisamos refletir a respeito disso, nós também como crentes em Jesus. Qual o impacto a mensagem da cruz tem em nossos corações? O que ela traz às nossas vidas? O que faz com que o nosso coração trema diante da mensagem da cruz? Ou quais são as implicações que a mensagem da cruz tem em nosso coração? Nós precisamos refletir a respeito disso, e as palavras, meus irmãos, registradas por Lucas, nos trazem a reflexão a respeito da nossa reação diante da cruz, da nossa reação diante da mensagem da cruz. As palavras colocadas sobre a cabeça de Jesus eram uma descrição profundamente verdadeira ao seu respeito. Nós vemos no versículo 38 de Lucas 23, que Pilatos mandou colocar sobre a cabeça de Jesus, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos judeus. Obviamente isso pode ser estendido, porque o Senhor Jesus Cristo não é apenas o Rei dos judeus, Ele é o Rei de toda a terra, Ele é o Rei de todo o universo, e Ele deve ser o Rei do nosso coração. Ele deve comandar todas as questões do nosso coração.
Então, é uma verdade profunda que está aqui, talvez com a motivação errada colocada sobre a cabeça de Jesus, mas sim, era uma verdade significativa. Meus queridos, esta verdade, certamente estendida, mostra a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. No momento da crucificação, nós vemos que a Escritura se cumpre. Jesus é contado com os transgressores, como Isaías capítulo 53, versículo 12 vai nos dizer. A profecia se cumpre, sim, todas as profecias ditas pelos profetas, na lei, se cumprem neste momento, os últimos momentos de Jesus Cristo, ali na cruz, retratam de forma categórica o que acontece com aqueles que estão diante da mensagem que a cruz apresenta. Qual será a sua reação nessa noite? Será que por ter ouvido muitas vezes a mensagem da cruz, ela não mais traz toda a reflexão necessária ao seu coração? Será que porque você está caminhando na fé por muitos anos, você não mais se emociona, o seu coração não mais vibra? Não existe mais chama em seu coração quando a mensagem da cruz é exposta diante de você? Para você que nos visita, para você que ainda não tem um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, a minha oração é que nessa noite, olhando para a palavra de Deus, você possa reconhecer a grandeza e a salvação que vem da mensagem da cruz de Cristo. Aqueles que estão diante da cruz de Cristo, em todas as épocas, de fato rejeitam esta mensagem. Verso 39 vai dizer que um dos malfeitores, e a palavra malfeitores aqui nos traz a ideia de pessoas que usam de violência para roubar. Esse homem não era um ladrão, batedor de carteira, por exemplo. Não, esse homem usava de violência, ou esses homens usavam de violência. Esses homens não estavam muito preocupados com o bem-estar das outras pessoas, eram homens cruéis. Eram homens que não estavam preocupados se ferir as outras pessoas traria benefício às suas vidas. Eles não estavam preocupados com isso, eram malfeitores. E um deles estava diante do Senhor Jesus Cristo, pendurado. E diz a palavra de Deus que ele lançava palavras de baixo escalão diante do Senhor Jesus. Ele blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. A postura de um desses ladrões não era diferente daqueles que estavam acompanhando a crucificação. Verso 35 vai nos dizer que o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo. Se este é o Cristo escolhido de Deus. Também os soldados, diz o verso 33, escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por vezes, meus queridos, de modo despretensioso, se é exigido do Senhor Jesus Cristo uma demonstração de poder, um sinal extraordinário, para que o plano de Deus seja validado. As pessoas querem ver para crer. Mas o Senhor Jesus Cristo já disse para Tomé: bem-aventurados são aqueles que não viram e ainda assim creram. Então nós que estamos aqui, que cremos, que participamos da ceia do Senhor, somos mais do que felizes, porque nós cremos na mensagem da cruz, e não vimos a cruz. Mas aqui existe um fato significativo: existiam pessoas que viram a mensagem da cruz, e ainda assim pediam um sinal de grandeza da parte do Senhor Jesus Cristo. Mas o grande sinal já estava sendo colocado diante deles, e eles não perceberam isso. Eles queriam algo extraordinário, eles queriam uma grandeza, o Senhor Jesus Cristo em poder e glória descendo da cruz. Mas eles não estavam percebendo que o grande sinal do Senhor Deus, na pessoa de Cristo, já estava sendo colocado diante deles, Deus sendo crucificado. Jonas, ou melhor, o sinal de Jonas já estava sendo colocado diante deles. Lucas capítulo 11, versículos 29 a 32. O Senhor Jesus Cristo diz que diante daquelas pessoas não será dado para vocês nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas, que ficou 3 dias na barriga do peixe. Importa que o Filho do Homem também fique 3 dias no ventre da terra. Sim, este era o grande sinal que eles pediam, mas não estavam percebendo.
A grande demonstração da intervenção divina já estava sendo exposta. A serpente no deserto, por exemplo, em João capítulo 3, versículo 14, o Senhor Jesus Cristo diz que da mesma forma que Moisés ergueu uma serpente no deserto, o Filho do Homem seria erguido no madeiro. O sinal já estava diante deles, meus queridos, de modo que, se Jesus atendesse o pedido daqueles homens, de modo que se Jesus colocasse a sua vida salva naquele momento, não existiria chance de vida eterna para absolutamente ninguém. Jesus não poderia descer da cruz, porque se ele descesse da cruz, eu e você estaríamos ainda perdidos em nossos pecados. As nossas transgressões, o peso delas ainda assim estariam sobre nós. Então você consegue perceber a grandeza do amor de Deus? O Senhor Jesus Cristo não desceu da cruz, porque Ele sabia que sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. Então Ele não quis descer na cruz. Ele permaneceu na cruz para a salvação daqueles que blasfemavam contra Ele, daqueles que viraram as costas para Ele. Diz a palavra que Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. O Senhor Jesus Cristo ficou pendurado na cruz, e Ele não quis descer, e as pessoas ainda do seu lado, na mesma condição, dizendo: se Tu és o Filho de Deus, se Tu és o Cristo, o ungido do Senhor, aquele que havia de vir, se Tu és o Messias prometido, então desça da cruz, salva-te a Ti mesmo, e a nós também. Não tem como Jesus Cristo salvar eles naquele momento, salvar-se a si mesmo e salvar aqueles que estavam pendidos para que Ele salvasse. Ele precisava permanecer na cruz. Ele tinha que permanecer na cruz. Se Ele descesse da cruz, nós estaríamos em condenação. E é por isso, meus amados, que quando nós olhamos para essa ação do Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que o nosso Deus, em sua maior demonstração de poder, o nosso Deus na sua maior demonstração de glória, o nosso Deus na sua maior demonstração de poder, foi visto na fraqueza. Isso simplesmente dá tela azul na gente. Porque a maior demonstração do poder de Deus não foi o mar se abrir. A maior demonstração do poder de Deus não foi fazer maná cair do céu. A maior demonstração do poder de Deus foi a cruz. Foi a cruz do Calvário. É por isso que quando nós olhamos para as coisas que acontecem em nossa vida, meus amados, nós precisamos refletir a respeito do extraordinário que nos é exigido em todos os momentos. As pessoas querem que sejamos extraordinárias, mas o Deus que é extraordinário, o Deus que tem todo o poder, na sua maior demonstração deste poder, foi pendurado no madeiro maldito, num lenho que era para mim e para você. Então olha, se Jesus Cristo descesse da cruz, todos nós estaríamos perdidos. Pastor Franklin Ferreira, que já citei aqui, cito novamente, disse o seguinte: quando Deus não é conhecido na força, mas na fraqueza, não numa demonstração de poder, mas na exibição da graça que sofre na cruz, a fim de redimir o homem do pecado e da morte. E isso simplesmente transforma nossas perspectivas a respeito de Deus, quando Franklin Ferreira diz o seguinte: o nosso Deus sangra, o seu Deus sangra. O nosso Deus sangrou na cruz. Atos 20, 28 diz que Deus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Foi sangue de Deus na cruz. Percebe que essa é a maior demonstração de poder? Percebe que essa é a maior demonstração de graça, de amor e de misericórdia? Percebe como Deus, na sua maior demonstração, sangra? O nosso Deus sangra. Lutero, também sobre esta matéria, disse o seguinte: assim não basta, nem adianta a ninguém conhecer a Deus com glória e majestade, se não o conhecer também na humildade e na ignomínia da cruz. Não basta conhecer o Deus que fez o mar se abrir,
Não basta conhecer o Deus que fez o maná cair do céu. Não basta conhecer o Deus que fez água sair da rocha. É preciso conhecer o Deus humilhado da cruz, o crucificado. É preciso olhar para Ele e encontrar nele tudo o que você precisa. Na verdade, todas essas coisas dentro de um drama maravilhoso apontavam para Ele, mostravam Ele pendurado na cruz. Todos os ritos eram sombras daquilo que aconteceria. Por isso que eu concordo com Lutero, quando ele diz que não adianta conhecer Deus com glória e majestade, se não o conhecermos também na vergonha da cruz. Esta é uma grandeza humilhada, uma grandeza demonstrada em amor, a homens que blasfemam, rejeitam e se mantêm indiferentes às mensagens da cruz. Veja, este homem está do lado daquele que poderia salvá-lo, e ele está pedindo: desça da cruz, desça da cruz. Aquele homem teve a oportunidade de crer no Senhor Jesus, vendo o Senhor Jesus ao seu lado, mas ao invés disso ele blasfemou. Ao invés disso ele se colocou em oposição àquela mensagem. Ao invés disso, ele rejeitou. Qual será a sua atitude diante da mensagem da cruz? Será a mesma deste homem, que olhando para o Senhor Jesus, ensanguentado, e não abrindo a sua boca. Lembra das Crônicas de Nárnia? Quando Aslan está subindo para ser sacrificado, Aslan não fala absolutamente nada. Uma boa retratação deste momento que nós estamos vendo na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que diante da cruz, eu entendo, louvado seja Deus, existe conversão, existe transformação de vida. Existem pessoas que olham para esse sacrifício e dizem: eu preciso deste homem, eu preciso que ele faça por mim o que eu não consigo fazer, eu preciso dele em mim. Em algum momento o outro ladrão deixou de blasfemar, porque Mateus vai dizer que os dois blasfemavam, que os dois ladrões estavam falando contra o Senhor Jesus. Em algum momento aquele homem passou a observar e começou a entender o seu estado diante do Senhor. Veja o versículo 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: peraí, meu amigo, calma aí, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Você está na mesma condenação deste homem, e você não consegue observar a postura deste homem aqui. Nós estávamos blasfemando, mas algo aconteceu em meu coração. Nós estávamos blasfemando, mas eu estou observando este homem. Você não teme a Deus, estando na mesma condenação. Este homem percebeu, meus amados, que ele estava sob uma terrível condenação, e não apenas a condenação de Roma, mas esse homem percebe que ele estava diante da condenação do Deus eterno sobre sua vida. Por quê? Ele vai dizer o seguinte, versículo 41, nós na verdade com justiça recebemos essa condenação, os nossos feitos merecem esta condenação. Esse homem toma consciência de que a justiça deveria ser aplicada sobre os seus erros, e sim, a justiça precisa ser aplicada, e ela será aplicada. Mas aquele homem da cruz do meio, ele cumpre toda a justiça, para que a punição de Deus, justa, santa, naqueles que erraram a sua lei, não os condenasse e os levasse para distantes do Senhor. E aqui eu uso de eufemismo. Eu estou querendo dizer que aqueles que erram a lei do Senhor, aqueles que estão sob esta condenação, irão para o inferno, se não crerem no Senhor Jesus. Sim, essa é a mensagem do Evangelho, nós não podemos suavizar essa mensagem.
Não podemos suavizar essa mensagem, porque pessoas estão indo suavizadas para o inferno, enquanto não creem na mensagem da cruz do meio, enquanto não colocam as suas vidas diante do Senhor. Então diz a palavra de Deus que esse homem começa a repreender o outro ladrão, dizendo: você não teme ao Senhor, nós estamos sobre a mesma condenação, os nossos atos merecem ser punidos, nós quebramos a lei, nós erramos de forma muito categórica a lei, de modo, meus queridos, que a santidade de Deus, ela de fato exige que o pecado seja punido, que o pecador seja punido. Ezequiel capítulo 18, verso 20 diz que aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Então o que devemos fazer? E agora? Porque não existe um de nós aqui neste auditório que quando confrontado com os 10 mandamentos diga: eu consigo cumpri-los em sua totalidade. Não existe um de nós nesse auditório que diz: eu consigo fazer aquilo que está nos 10 mandamentos. Não existe. Se nós pecamos, então é agora o que nós devemos fazer. A menos que você compreenda que você continuará na mesma condição deste ladrão, a não ser que creia em Cristo, de fato você perecerá por toda a eternidade. Este homem percebeu o quanto a sua maldade fica evidente quando contrastada com a santidade de Cristo. Verso 41 ele vai dizer: este homem, ele não fez nada de mal. Talvez ele está falando de modo generalizado, mas ele tinha consciência que aquilo que ele fez merecia ele estar naquela condição. Mas este que está aqui no meio, ele não fez absolutamente nada. Jesus não pecou. O Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 8, verso 46, disse: quem de vós me convence de pecado? Em 1 de Pedro, capítulo 2, Pedro escrevendo que não houve dolo em sua boca, seu sacrifício foi perfeito. Amigo, ao errar a lei de Deus, você está sob condenação. E como pregador do Evangelho, eu preciso dizer isso para você. Você está sob condenação, a santa ira de Deus pesa sobre você. Eu não estou querendo fazer um terrorismo, não, eu estou pregando o Evangelho a você. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Não podemos suavizar essa mensagem. O único modo de ser salvo, ser livre dessa ira, é se arrependendo e crendo no Senhor Jesus Cristo. Este é o motivo de, neste momento, a mensagem da cruz está sendo colocada diante de você. É por isso que essa igreja se reúne, para dizer a você: creia em Cristo, se arrependa dos seus pecados. Exaltado seja o nome do Senhor, meus irmãos, porque há conversão diante da mensagem da cruz. Diz o versículo 42, que esse homem, reconhecendo quem era, reconhecendo que os seus atos mereciam a punição, volta para o homem da cruz do meio e diz o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O Senhor está falando de um reino aí, e eu reconheço que eu estou distanciado deste reino. Então eu te peço, lembra-te de mim. Este homem não podia fazer absolutamente nada por si mesmo. Se ele dependesse de suas obras para ser salvo, este homem estava perdido. Porque os últimos momentos da sua vida foi como um homem condenado. Foi como um homem que errou contra muitas pessoas. Foi como um homem que usava da violência para poder roubar das pessoas. Se ele dependesse de suas obras, ele estava perdido. Se ele dependesse
de ser bom diante de Deus, de dar esmolas aos pobres, de dar o dízimo na igreja, de fazer todos os sacramentos. Esse homem estava perdido. Veja, as suas obras não podem te justificar. Por mais bem intencionadas elas sejam, elas não podem te justificar. O que você precisa é de Cristo Jesus, porque Ele cumpriu toda a justiça. E se Ele cumpriu toda a justiça, Ele é o único que pode te justificar. Se Ele foi perfeito, e Ele foi, Ele é o único que pode te salvar. E o que você precisa fazer é apenas crer e se arrepender dos seus pecados. Esse homem diz para Jesus: lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Sim, diante da cruz existe rejeição. Sim, diante da cruz existe conversão. E louvado seja Deus, porque diante da cruz há esperança. Veja o que Jesus diz a este homem: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E a palavra que Lucas usa para paraíso aqui é um jardim marcado, um lugar onde o rei caminha com seus súditos. Essa é a palavra que o Lucas usa para poder falar a respeito daquilo que Jesus disse enquanto estava na cruz. Um lugar onde o rei chama os seus súditos para poder dar uma volta. Um lugar onde o rei chama os seus súditos para poder caminhar e mostrar as belezas do seu reino. Me lembro do filme Apóstolo Paulo. Quando no final, desculpa, spoiler se você não viu. Quando no final do filme, Paulo está caminhando com um agente romano, e ele começa a pregar o evangelho para esse homem. E ele diz o seguinte: você está querendo me convencer com as suas palavras. E Paulo diz: não. É o próprio Cristo que estilhaça as suas defesas e joga todas as suas defesas no chão. E quando você perceber que Ele fez isso com você, você se sentirá plenamente amado. Numa conversa passeando pelo jardim, Paulo disse: é Ele que joga as suas defesas no chão. É Ele que estilhaça toda a sua indiferença. É Ele que estilhaça todas as suas blasfêmias. É Ele que te conduz para andar com Ele no paraíso, nesse jardim marcado, onde o rei caminha com seus súditos. Há esperança para aqueles que creem. Há esperança para você, meu irmão, que colocou a sua fé em Cristo, que vive para Cristo. Há esperança para nós. O malfeitor, ele reconheceu a sua condição. Ele se entregou sem reservas. Ele não tinha condição de fazer nada por si. Na verdade, as suas obras eram tão vazias que essas obras o colocaram ali onde ele estava naquele momento. Ele não podia fazer nada por si, de fato. Mas seu clamor recebeu uma resposta cheia de esperança, uma resposta cheia de graça, uma resposta cheia de amor. Você consegue imaginar comigo? Na verdade, a gente precisa ter imaginação para ler a Bíblia também. Você consegue imaginar comigo aquele homem pendurado com uma tonelada em seus ombros? Com uma tonelada em seus ombros. E Jesus Cristo diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aquele homem provavelmente, certamente, como aconteceu conosco que cremos, ele sente uma leveza. Sabe quando seus olhos se abriram? Sabe quando a mensagem foi pregada a você e você percebeu que os seus pecados não mais te condenavam? Pois é, nós podemos imaginar que este homem sentiu a mesma coisa. Há esperança para aquele que crê.
Certamente, aquele homem, depois das palavras de Jesus, estava em paz. E em paz, todos aqueles que creram em Jesus, um dia ouvirão: vinde, bendito do meu Pai, entrai para o meu reino, que está preparado desde a fundação do mundo. Amigo, eu gostaria de te fazer uma pergunta. A mensagem da cruz está diante de você, o que você vai fazer? Qual será a sua reação? Você simplesmente deixará, se manterá indiferente? Hoje é dia de deixar a indiferença, a rejeição, e viver ao lado de Jesus. E para nós que cremos, meus irmãos, esse texto me ensina que nós devemos descansar no fato de que um dia nós viveremos em um lugar onde nós poderemos caminhar com o nosso Rei. Nós poderemos um dia caminhar com o nosso Rei. Você sabe o peso e a profundidade que isso tem? Tudo isso vai passar. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas, estas coisas, são passadas. Você já imaginou viver num lugar onde não há mais desigualdade? Não há mais luto, não há mais morte, não há mais choro, não há mais ansiedade, não há mais depressão. Já imaginou viver num lugar assim? Pois é, este é o paraíso que o Senhor tem reservado para cada um de nós, e mais do que isso, a própria presença do Senhor Jesus Cristo conosco. Louvado seja Deus. Descanse nesse fato, meus irmãos. Descanse nessa esperança, descansem nessa esperança. Amanhã é segunda. Quando as coisas começarem a acontecer como devem acontecer, descanse no fato de que os problemas que você enfrentará amanhã, se o amanhã vier, não mais existirão no dia que você estiver caminhando com o seu Rei, o Rei Jesus, no paraíso que Ele tem reservado para cada um de nós, os que cremos. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, palavra que nos confronta, palavra, ó Deus, que nos tira da acomodação, mas palavra que nos traz esperança, palavras que nos traz socorro, palavra que nos traz alento, palavra que nos dá oportunidade. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desceu da cruz. O Senhor escolheu estar na cruz. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor voluntariamente decidiu estar na cruz. Hoje nós podemos desfrutar de salvação, de perdão, de esperança, de vida eterna ao seu lado. Obrigado, ó Deus. Aqueles que porventura estão aqui hoje e se mantêm como o primeiro ladrão, indiferentes à mensagem da cruz, indiferentes, que o Senhor possa pelo Teu Santo Espírito converter estes corações, que pelo Teu Santo Espírito possam crer, ó Deus, nesta mensagem, e que possam colocar, ó Pai, o Senhor em primeiro lugar em suas vidas. Nós Te agradecemos, Te louvamos por essa noite tão especial, e Te pedimos que o amor de Deus, o Pai,
A graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com cada um, ó Pai, que creu na mensagem do Evangelho, e com todos aqueles, ó Deus, que um dia se encontrarão com o Senhor nos ares, com que um dia viverão eternamente no paraíso. Ó Deus, que o seu amor, a sua graça e as suas consolações sejam sobre todos esses, em nome de Jesus. Amém.